Olá pessoal da Bocaina, sou o Lucas Perillo e estou aqui hoje mais uma vez com o Marcelo Vasconcelos. A gente está aqui num lugar que é muito importante para nós dois, né? Que é a RPPN Santuário do Caraça, que é um lugar que a gente já tem um histórico já de pesquisa, né? Eu fiz meu mestrado aqui, você também, né? Sim. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que muitas pessoas já entraram em contato com a gente para pedir opiniões, para conversar sobre, que é a questão dos planos de manejo e a questão das RPPNs, né, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Então, nós dois estamos aqui para conversar um pouco sobre isso, agradecendo o Marcelo aí novamente. Eu que agradeço. E principalmente porque nós dois trabalhamos aqui no plano de manejo da RPPN. Eu na parte de insetos, né, e o Marcelo na parte das aves, né. O Marcelo trabalha com ornitologia já há algum tempo. Então, para quem não conhece ele ainda, já tem uma entrevista da Bocaina, que ele conta um pouco da sua história, né, e tudo mais. Então, quem não assistiu ainda, basta acessar aí o link aí embaixo. Ô Marcelo, então é um prazer. O prazer é todo meu. Primeiro, te perguntar aí sobre essa questão dos planos de manejo da RPPN. Como é que foi para você essa experiência aí de participar desse plano? Foi uma experiência muito interessante porque eu nunca tinha participado de um plano de manejo na minha vida. E aqui foi um caso atípico, eu acredito que para nós dois, para a maioria dos pesquisadores envolvidos, que a gente já tinha coleta de dados anteriores ao momento da elaboração do plano de manejo. Em geral, é feito a coleta de dados durante o processo de elaboração. E a gente já tinha dados coletados ao longo de anos, no caso décadas, né? Tinha inclusive dados secundários de insetos. Exatamente. No caso de aves, tinha dado coletado desde a década de 70 e mais 15 anos de informação que eu já tinha trabalhado aqui na região. Então foi muito interessante poder usar todo esse conhecimento que a gente já tinha de quais espécies que ocorrem aqui na região, qual a distribuição altitudinal ou por ambiente dessas espécies de aves, no caso do meu trabalho, para a gente poder entender como gerir a unidade de conservação, a RPPN, Santuário do Caraça. Então foi uma experiência muito interessante de poder utilizar os dados que antes eu via só com utilidade para a pesquisa, ser utilizado também para a conservação da biodiversidade. E a gente fez isso com muito gosto porque a gente sempre teve um apoio muito grande aqui da reserva e a gente faz esse trabalho assim, com muito prazer, né, como meio que uma obrigação mesmo nossa de biólogo de dar um retorno para a reserva. Exatamente. Para quem não sabe, né, a RPPN é um tipo de unidade de conservação e ela é regida por uma lei que chama SNUC, né, que é do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. No SNUC prevê que toda unidade de conservação ela tem que ter um plano de manejo. E o plano de manejo é um documento interdisciplinar, existem várias pessoas que trabalham nesse plano normalmente, e o intuito é ele servir como um guia mesmo para a atuação na unidade, desde os lugares que pode se visitar, né? Exato. Os lugares intangíveis que ninguém pode acessar, que tem uma espécie ameaçada, uma espécie sensível, né, àquela região. E normalmente os planos de manejo eles são executados por uma equipe grande. E no caso do Caraça, quando o Marcelo falou, foi uma situação atípica, né? Isso. Porque a gente já vinha executando essas pesquisas aqui, o Caraça já é um local conhecido, né, desde a época dos naturalistas, né? Isso. Então já existia muito dado contemplado aqui para a unidade de conservação. Só que, normalmente, os planos de manejo são executados por profissionais, né, por biólogos. E muita gente não sabe dessa oferta, né, que existe nessa área do mercado. Muitas pessoas trabalham já com levantamento de espécies e com tudo isso, mas é interessante também exemplificar essa questão, né, que Exato. os planos de manejo também são executados por biólogos, né? Uhum. É uma área de atuação que nós biólogos temos e a gente muitas vezes nem sabe que existe ou não sabemos explorar de maneira adequada. Então, geralmente, existem várias RPPNs atualmente no Brasil. A grande maioria não tem, a gente não tem os números exatos, né? Mas a grande maioria a gente tem a certeza que não tem ainda plano de manejo. E
elas são obrigadas por lei a ter esse plano de manejo, certo? Então, em breve, vai abrir essa lacuna, essa oportunidade de trabalho para biólogos atuarem tanto em campo, quanto também em gestão de projeto, gestão espacial e biologia da conservação. Então é muito importante ficar ligado nessa oportunidade que existe, porque, em teoria, é mais a parte da biologia, dos biólogos que fazem levantamento, principalmente de fauna e de flora. Então é uma boa lacuna que existe ainda para ser explorada. Então, além de oportunidades de emprego na área acadêmica, né, mestrado, doutorado, também existem os relatórios de impacto ambiental, as consultorias ambientais, né? E agora, ainda mais em voga, a execução de planos de manejo. Né? Exatamente. Existem várias ONGs, vários institutos que trabalham especificamente com a execução, o planejamento e elaboração desses planos de manejo. Né? Exato. Agora é importante frisar que existem algumas diferenças básicas entre esses três tipos de estudos. Existe o estudo da pesquisa científica, que geralmente ele envolve o levantamento de biodiversidade básico, voltado muitas vezes para o conhecimento de biogeografia, simplesmente conhecimento básico. Existe o estudo de licenciamento ambiental, que ele pode ser voltado ou para estudo de impacto ambiental, o levantamento da biodiversidade é usado para diagnosticar, mas a partir desse diagnóstico se avaliar impactos e propor medidas mitigadoras. E no caso do plano de manejo é um problema um pouco diferente. O diagnóstico, de certa forma, é semelhante, o levantamento em campo, a apresentação dos dados, dos resultados, mas como que a gente aproveita esses resultados é uma maneira diferente. Como que isso vai ser utilizado para gerir a reserva, para zonear áreas onde pode ter turismo, onde só pesquisador pode ir, onde ninguém pode ir. E então são focos diferentes, mas que vêm de uma mesma fonte, que seria o conhecimento da biodiversidade, ou de dados coletados em campo, ou de dados já existentes e publicados. É um trabalho contínuo, né? O plano de manejo ele deve ser revisado a cada 5 anos, a cada 10 anos, dependendo da unidade. E um dos objetivos do biólogo nesse processo é trabalhar na parte do meio biótico, né? Apontando quais são as necessidades ali para a conservação das espécies e principalmente apontar lacunas, né, do conhecimento na região. E com isso cada vez mais procurar o conhecimento daquela área, né? Sim. Então, para os biólogos é uma oportunidade muito interessante participar desses planos de manejo. E eu te pergunto agora, Marcelo, a questão de como se preparar para entrar nessa área do mercado de plano de manejo ou utilizar esse plano de manejo como um treinamento mesmo, uma capacitação para executar outros trabalhos de campo. Certo. Eu acho que uma das atribuições importantes que o biólogo deve ter para atuar nessa área, se ele for trabalhar com levantamento, com diagnóstico de grupos, é ele ter pelo menos um conhecimento razoável, melhor ainda dizendo, um bom conhecimento do grupo taxonômico que ele vai trabalhar. Porque para ele fazer ou um levantamento de campo, ele vai ter que ter um bom treinamento para identificar espécies em geralmente curtos intervalos de tempo que são fornecidos para o levantamento ambiental. Mesmo que ele não vá trabalhar em campo, ele pode receber uma quantidade grande de listagens de espécies, de dados secundários, mas muitas vezes essas listagens estão com, vamos dizer, a nomenclatura e a taxonomia desatualizada. Então ele vai ter que consolidar essas informações e ele tem que ter um bom conhecimento, tanto de campo quanto de taxonomia. Outra atribuição que eu acho que é muito importante, caso envolva o campo, é saber dimensionar como fazer sua coleta de dados da maneira mais objetiva e mais efetiva, dentro do curto intervalo de tempo que lhe é fornecido. Pode ser que um biólogo seja contratado para fazer 2 amostragens em uma estação seca e chuvosa com 10 dias, e a reserva seja muito grande. Então, além de tudo isso, ele tem que ter uma visão espacial, ele tem que entender de fitofisionomia, independente do grupo taxonômico que ele vai trabalhar. Ele tem que saber como que essas fitofisionomias estão distribuídas ao longo da reserva, qual delas pode ter mais fragilidade. No caso específico nosso aqui da Serra do Caraça, os altos picos são ambientes frágeis, que eles resguardam uma biota única, com várias espécies endêmicas, são áreas de nascente, tem um microclima. Né? Exatamente. Com o fogo, por exemplo, eles
são facilmente invadidos por espécies exóticas. Então ele tem que ter essa visão já espacial e ter o tino de como delinear sua amostragem em campo. Pode ser que em 10 dias, se eu for ficar só na mata lá embaixo, eu não vou dar conta do resto aqui da Serra do Carás. E além disso, ele pode fazer uma excelente coleta de dados, bem espacializada, né? Tem a noção de coletar ponto em GPS, plotar no mapa. Mas se eu não souber o que fazer com esses dados, como que eu vou analisar isso agora para obter o resultado que o plano de manejo né, é o objetivo do plano de manejo? Isso aí tudo pode ir por água abaixo, ele não vai servir para nada. Uma bela lista de espécies, com muitas fotos, com espécies ameaçadas, espécies endêmicas, mas sem cumprir o objetivo. Claro. Como que esse conhecimento pode ser usado para fazer um zoneamento dessa reserva? Como que tal área que é mais frágil, ela pode ser evitar o turismo ou restringir o turismo, né? Quantas pessoas que poderiam ir naquela área? Existe uma área que pode ser usada para construir estruturas, para receber turistas. Então, se ele não souber ligar o seu levantamento de campo bem delineado, sua coleta, com essa análise, a parte realmente do mais importante, diria, né, o cerne do plano de manejo, isso também vai tudo por água abaixo. Então seriam essas 3 atribuições: um bom conhecimento do grupo taxonômico, uma boa noção de delineamento experimental e geralmente já preparando para que o tempo nunca vai ser muito longo para o inventário, e uma boa noção de como apresentar esses dados para que eles realmente sejam utilizados no plano de manejo. Bom, e por fim, eu gostaria de frisar que um biólogo preparado com essas 3 atribuições de conhecimento de campo, de noção de como espacializar sua coleta de dados em curtos intervalos de tempo e uma boa noção de como produzir um relatório técnico para um plano de manejo, ele estaria bem preparado para trabalhar em qualquer tipo de área do licenciamento ambiental, no estudo de impacto ambiental, numa área de pesquisa. Geralmente quem trabalha com plano de manejo pressupõe que já teve um treinamento básico em pesquisa, mas nem sempre isso é necessário, desde que tenha já essas qualidades. E por envolver um problema muito complexo, eu acredito que o plano de manejo ele é como se fosse um bom treinamento para um biólogo atuar nas diferentes áreas voltadas ou para a conservação ou para o conhecimento da biodiversidade, tanto na pesquisa quanto na área do licenciamento ambiental. Bem lembrado, Marcelo. Acho que o plano de manejo, tirando essas peculiaridades, né, de que o resultado ali você vai ter pouco tempo para coleta, muitas vezes, e que aquele resultado já vai ser utilizado diretamente para a conservação, né? Então, já é uma experiência muito interessante você contribuir diretamente para essa parcela da conservação. Tirando esses pormenores, né, o plano de manejo, se você souber fazê-lo, né, já é um treinamento muito interessante para biólogos que querem fazer qualquer projeto científico, qualquer projeto de pesquisa, qualquer consultoria que envolva planejamento, parte de campo, tabelamento de dados, né, e análises. Então, pessoal, legal demais essa conversa, mas para você que tem interesse direto com a questão dos planos de manejo, RPPN, né, o papel do biólogo nesse contexto, a gente gostaria que você colocasse seu e-mail aqui nesse espaço que está aparecendo aqui embaixo, porque aí você vai receber esse conteúdo diretamente na sua casa. Quando a gente acabar de preparar, a gente vai mandar direto para você, mesmo se você estiver cadastrado na nossa lista do nosso blog. Coloque seu e-mail aqui embaixo, porque esse vídeo é exclusivo para as pessoas que realmente têm interesse nesse assunto. Beleza? Ô Marcelo, realmente foi um prazer novamente falar com você aí. Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade, ainda mais um lugar tão especial para a gente. Com certeza. E daqui para frente vai aparecer vários projetos juntos aí, né? Sem dúvida. Tudo de bom. Um abraço. Valeu.